Então, olha só que coisa impressionante é o Senhor, como o Senhor é tremendo. Então, os que estão aqui nessa dimensão, que é essa terceira aqui, que estão no Será, eles não, de jeito nenhum, eles vão ser transformados depois de nós que estivermos vivos. Então, ele está falando assim, a transformação, nós não vamos preceder os que já morreram, porque eles serão, eles virão, eles nos precederão. Muita gente se espanta, se assusta com isso, né? Acha que isso aqui é muito sobrenatural, porque eles não leram ainda o texto. Queria que vocês lessem comigo, Mateus capítulo 27. É assustador para quem não entende isso aqui. É assustador para quem não lê a palavra. É assustador aí quando Jesus... Vamos lá para o capítulo 27, verso 50 em diante, que diz assim, e Jesus, bradando novamente com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, tanto o santuário terreno como o celestial. Isso já é outra aula, isso já é outra coisa, já é outro assunto. Aí diz assim, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam. Versículo 52. Versículo 52 diz assim, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Eles ressuscitaram. E eles ficaram ali 3 dias. Olha só que coisa, eles ficaram desde a sexta-feira. Eles ficaram ressuscitados no sábado. Eles não comeram, eles não foram para casa de ninguém, eles não foram para o mercado, eles não foram para o supermercado, eles não foram comprar nada. Eles não saíram de lá. Por quê? Porque Jesus era o primogênito dos mortos. Aí você diz, mas como Jesus era o primogênito dos mortos se eles ressuscitaram primeiro? Porque não pensa nessa cabeça, esse miolo teu não funciona nunca, rapaz. Porque eles ressuscitaram pelo poder de Jesus. Eles não ressuscitaram pelo seu próprio poder. Jesus é o primogênito dos mortos porque ele foi o primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder, rapaz. Eu nem quero ficar zangado com vocês, pelo amor de Deus. Essa é a pergunta que vocês me fazem, pelo amor de Deus. Ok, então, são princípios. Princípios. Se você não tiver esses princípios, você está lascado. Você... Ô, meu irmão, vai tomar café. Ok? Muito bem. Aí o verso 52 ele diz assim, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saíram do sepulcro depois da ressurreição. Eles saíram do sepulcro só domingo. Eles ressuscitaram, ainda ficaram 3 dias ali. 3 dias ressuscitados na terra. O que será que eles conversavam ali? Hein? O que será que eles conversaram? Que canção que eles cantavam? Paulo escreve sobre essa canção. Paulo fala essa canção. Ele nos ensina sobre isso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o texto, no verso 13, e se não há ressurreição de mortos, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Entendeu? É muito precioso o que Paulo escreve quando ele começa a falar sobre tudo isso e ele começa a explicar todas essas coisas, porque o capítulo 15 é um dos capítulos que eu mais amo. Eu gosto de falar sobre ele porque aí você diz assim, qual canção, pastor, que eles cantaram, que eles conversaram? No capítulo 15, verso 51, veja o que eles falam, que é um texto de Osés 13, 14. 15:51. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Aí ele diz, o aguilhão da morte é o pecado. Então ele está falando, onde está o pecado, a tua força? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Ele pergunta. E o poder do pecado é a lei. Aí ele pergunta, onde está a tua vitória? Lei. Aí ele disse, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Aí no capítulo 27, verso 52, bendito o nome do Senhor, aleluia. Vamos dar um glória a Deus, aperte esse botãozinho aí, desse coração.
Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos dar glória a Deus por causa da excelência da revelação. Você não seja bofeteado por nenhum espírito das trevas. Você não seja retaliado por nenhum poder das trevas. Glorifica o nome do Senhor, dá glória a Deus por isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí diz o texto, verso 52, Mateus 27, 52, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados e ficaram lá 3 dias na sepultura. E depois o que aconteceu? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Oh, glória! Eu estou dizendo que a mesma coisa que aconteceu com esses camaradas aqui, de Mateus, capítulo 27, versículo 53, e apareceram a muitos. Vamos para lá, para Coríntios agora, vamos para Coríntios. Vamos para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, vamos sonhar. Vamos sonhar um pouco, hein? Vamos sonhar um pouco, aleluia. Glória, 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 glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Aí ele diz assim, verso 42, assim também é a ressurreição dos mortos. Verso 42, ele diz, verso 42, são semeados em corrupção e serão ressuscitados incorruptíveis. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em debilidade, quer dizer, em doença, em dificuldade, em enfermidade, em câncer, em problemas na pele, na carne, diabetes, pressão alta. Semeia-se com debilidade, mas ele se levantará, ressuscitará com poder. Vai semear sem dente, vai ressuscitar com dentes. Seu corpo inteiro, em vergonha, ressuscitará em honra. Bendito seja o nome do Senhor. Está falando isso dessa semeadura. Então, quando nosso corpo é sepultado, é uma semeadura. Ele vai se levantar da terra. Diferente. Veja só o texto. Aí ele diz assim, verso 45, assim também está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. E no verso 47 diz assim, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, que é o Senhor Jesus, é do céu. Aleluia. Aí o camarada fica brigando, porque é o último, porque é o segundo. E o texto fala de primeiro, fala de primeiro e fala do último, mas também fala que o último é o segundo, rapaz. E na mesma Bíblia sua, na mesma palavra, o camarada fica arranjando encrenca, quer achar chifre na cabeça do boi. Eles pedem a essência da mensagem, pedem a glória da mensagem que Deus está falando, que o coração deles não está no Espírito de Deus. Aí ele diz assim, qual o terreno? Tais também os terrenos, que vão ser os ímpios. Os ímpios, tal o terreno desse mundo, os ímpios também serão terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. Então ele está se referindo a isso, a diferença que haverá entre o justo e o ímpio. Continuando, ele diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial, que é Cristo, o segundo. Aí no versículo 45. Verso 50. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, essa carne, esse sangue nosso, não pode herdar o reino dos céus. Existe um sangue celestial, hein? Que é a água da vida. Quem escreveu isso? Jesus explicou no capítulo 6, mas eu não tenho tempo para falar para vocês agora. E o 1 João 5 também fala que Jesus, quando ele morreu, verteu dele água e sangue. E essas duas coisas concordam em algo extraordinário, que é a palavra e o Espírito. Verso 51. Veja o verso 51. Eis aqui que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, o que ele vai falar aqui? Transformação. Aí não tem arrebatamento. Por isso, aquele camarada lá do coral lá do Pernambuco, colocou arrebatados, e ali é transformados, né?
Porque a tradição, a desgraça, ela vem, de repente ela se dá conta que ela errou. Aí o que ela faz? Ela inventa. Ela põe por cima. Ela, em vez de voltar atrás e dizer, errei aqui, rapaz, eu cometi um erro aqui, vamos consertar isso aqui. Não, a tradição, a religião, a tradição é uma desgraça da nossa vida. E aqui, olha só o texto. Aí ele diz assim, mas todos seremos transformados. Aí eles põem ali, mas todos seremos arrebatados. Mas não é arrebatados, é transformados. A transformação. Então, é como se aqueles santos que eles citaram, eles disseram assim, nós vamos ser arrebatados. E eles, não senhor, eles ficaram ainda 3 dias ali na região do cemitério. 3 dias na região do cemitério eles ficaram. E aí Jesus também. Jesus, depois que ele citou, ele ficou 40 dias. Jesus ficou 40 dias ainda na terra depois da sua ressurreição. Que coisa, não é verdade? Meu Deus, as pessoas pensam assim, não, eu vou ser arrebatado, não posso ficar mais nessa terra, não posso ficar mais nesse mundo. Ai, meu Deus, eu vou sair desse mundo. Aí quando eu digo, os camaradas ficaram 3 dias, Jesus ficou 40, hein? E por que não podemos ficar 40? Ou 3? Ou 40? Hein? Porque se nós somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Ora, se tudo que aconteceu com a cabeça vai acontecer com o resto do corpo, por que nós não vamos ser como ele? Como João disse, tudo que aconteceu com ele também vai acontecer conosco. Para exemplo, tudo que aconteceu com ele é para nós um exemplo daquilo que também vai acontecer conosco.